Lucas 23, 44, diz assim, qualquer coisa, se não tiver a Bíblia, tem na tela ali, você pode acompanhar com a gente. Diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, o que acontece? Expirou, ele morreu. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo o quê? Os peitos, batendo no peito com um sinal de horror. 49. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Eu não sei se você estava aqui sexta-feira, ano passado, sexta-feira santa, e eu pregava sobre isso, sobre olharmos para Jesus. A mensagem foi em torno dessa frase: olha para Jesus. O texto diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E para olhar para Jesus na cruz não foi fácil, porque foi feito nele, no corpo de Jesus, grandes chagas, foram abertas chagas, feridas. Foi algo muito, maldito acerca de uma pessoa. O que fizeram com o corpo de Jesus foi transfigurar ele, não havia beleza nele, não havia algo bonito para ver na cruz, era horrível. As pessoas viam as crucificações como um espetáculo. Por quê? Porque quem que era pregado na cruz? Pessoas boas ou pessoas más? Eram os assassinos, eram pessoas violentas, pessoas que tinham cometido graves crimes pesados, feios, horríveis. Então, quando a pessoa era crucificada, a população meio que batia o quê? Palmas. Que bom que o malfeitor está pagando pelo seu crime. É o mesmo que hoje em dia, você é uma pessoa que cometeu um grave crime, ser presa, vai ser julgada, aí o juiz bate o martelo, condenado a 30 anos de cadeia. Quem viu soube do crime, ou os familiares que pedem justiça, eles aplaudem: isso mesmo, criminoso tem que pagar pelo crime que cometeu. E aí, nisso, as pessoas aplaudiam as crucificações. E quando olhavam para Jesus, vamos ver Jesus ser crucificado, o que ele fez de errado? Aí começavam a conversar: o que ele fez de errado? Não, ele não fez nada de errado. Não, mas tem algum motivo. Ninguém é crucificado assim por nada. Mas os fariseus, os religiosos da época, deram aval para ser Jesus crucificado. E lá foi Jesus crucificado e não havia beleza alguma. Eles voltavam batendo no peito. Foi horrível a cena. Era horrível olhar para o corpo de Jesus na crucificação. Ele passou por tudo isso e era necessário passar por tudo isso, porque ali ele carregou o meu pecado, o seu pecado, a nossa dor, o nosso sofrimento, tudo ele levou na crucificação. Mas a mensagem para nós hoje é a seguinte: o texto no 48, no versículo 46, volta lá no 46, diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então vamos lá, eu creio que você conhece toda a história, eu creio que você já conhece o desfecho dessa história de Jesus. Mas vamos lá, na sexta-feira, o que acontece? Jesus é crucificado. Você percebe que vários acontecimentos acontecem na sexta-feira. Muita coisa acontece na sexta-feira, bastante coisa acontece na sexta-feira. E aí, 3 da tarde, lá Jesus entrega o seu espírito, ele morre. Aí vai ser tirado da cruz. Aí o José de Arimateia, ele era uma pessoa importante da política, que era cristão, que seguia Jesus de longe. Ele pede a Pilatos o corpo de Jesus. Para quê? Para sepultar. Aí vão tirar Jesus da cruz, está sem vida, está ali só o corpo de Jesus, não tem mais vida nele, ele morreu. E aí estão tirando Jesus da cruz, vão fazer a preparação do corpo e vão sepultar Jesus. Muita coisa acontece na sexta-feira. Aí vamos dar um pulo, domingo. O que acontece domingo? Nas primeiras horas do dia de domingo, o que acontece? Um terremoto, um barulho acontece. A pedra que estava selada na sepultura de Jesus, ela rolou. E aí Jesus sai dentre os mortos, ele sai do sepulcro. Ele ressuscitado agora está.
Então, tem coisa que aconteceu, bastante coisa na sexta-feira, e tem coisa que aconteceu bastante no domingo de Páscoa, de ressurreição. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que aconteceu no sábado? O que aconteceu no sábado após a crucificação? Percebe que sexta-feira muita coisa aconteceu, no domingo também muita coisa acontece. Claro, não acontece sofrimento, não acontece a dor, acontece ali a alegria. Os discípulos veem Jesus ressuscitar, é a mensagem para domingo, é outra mensagem. Mas para nós hoje, pensando no amanhã é sábado. E o que acontece no sábado após a crucificação? A resposta é uma palavra: nada acontece. Não aconteceu nada no sábado. Até eu lembro, quando eu era pequeno, sexta-feira de Santa, o sábado, o famoso sábado de aleluia, e domingo de Páscoa, lá em casa eram 3 dias assim meio que frios, né? Não podia fazer nada. Na sexta, no sábado, não podia fazer nada, né? Primeiro na sexta-feira, ou para alguns, na Semana Santa, alguns não comem carne, aquela coisa toda. Na sexta-feira, a gente só podia ouvir J Neto em casa. Ó, fazendo uma propaganda aqui. Por que J Neto? Diz um parente meu falava que era o Roberto Carlos cristão, né? Que o Roberto Carlos gravou um CD gospel, e aí só podia ouvir J Neto, né? Porque eram as músicas mais tranquilas, né? E aí eu queria ouvir Oficina G3, né? Eu queria ouvir um rock assim, cristão, né? Mas não pode ouvir essas coisas, hoje é sexta-feira. Mas mãe, é música evangélica, mãe, é de Deus. Não pode ouvir, é só música calma. Aí só J Neto, o dia inteiro J Neto. E aí outra, não podia ver TV, não podia jogar bola, não podia brincar, tinha que ficar todos nós assim na sala, olhando para a cara do outro. Pensa, o dia inteiro assim. Aí pensa, uma criança, né? Criança quer fazer o quê? Pergunta se a criança quer ficar parada. Deixa a criança parada 5 segundos. Os 6 segundos que a criança está fazendo, ponta a cabeça. Tá, vai pulando, uma criança não quer ficar parada. Aí mãe, não pode, sexta-feira é santa. Aí não, tá bom, né? Aí no sábado tinha, não sei na sua casa, no seu bairro, ali no Jardim Cristal, os pais moram até hoje ali. E tinha no sábado o malhar do Judas. Vocês malhavam o Judas quando eram pequenos? Né? Faziam-se um boneco, né? Faziam um boneco, aí colocava roupa nele, tem uma roupa rasgada, velha lá, né? E dava soco, chute, pontapé no Judas. Vamos malhar o Judas, porque sábado tinha que malhar. Quem que inventou esse negócio? Depois você explica, tá? Depois no particular você me... Pastor, eu sei por que malha o Judas no sábado. Eu não entendo, porque se você ler a Bíblia, quando que Judas morre? Na sexta. Na sexta que ele morreu, né? Aí outra, não malharam, não bateram no Judas, não espancaram. Judas foi lá e se matou, tirou a própria vida, antes de Jesus. Judas morre antes de Jesus. Aí, tem uma tradição, querem colocar alguma coisa no sábado. E aqui que tem uma chave importante para a mensagem. Por quê? Tem horas, irmãos, que nós não podemos fazer nada. Tem horas que nada vai acontecer e está tudo bem. Nós temos que aprender que temos que andar, mas também parar. Há tempo para todo o propósito. Tem dias e fases, momentos na nossa vida que as coisas estão mais aceleradas, que elas fluem com mais avidez, elas fluem com mais rapidez, elas fluem. Agora, tem vezes que as coisas não fluem. Tem fases da nossa vida que é mais calma algumas coisas, que é mais tranquilo algumas coisas. E tem fase e momento na nossa vida que as coisas são mais agitadas. Tem que dar uma resposta meio que rápida, tem que reagir, tem que agir, tem que fazer, tem que botar a mão na massa, tem que arregaçar as mangas e fazer. Mas tem momentos que é só esperar. É só esperar. E o esperar para muitas pessoas é dificultoso. Pergunta, eu faço para você, eu já respondo essa pergunta, a minha opinião é: eu odeio esperar. Mas, olha que eu sou atrasado na família, hein? E quando a minha esposa fala, vamos sair tal hora, eu sou atrasado, eu que atraso a família, tá? Na arrumação, no pentear o cabelo, no me arrumar, eu sou atrasado. Minha esposa arruma assim, um estalar de dedos, né? Ela se arruma minha filha, arruma as coisas da viagem para sair, e lá eu tô indo ainda pentear o cabelo, né? Eu sou enrolado lá, tá? Eu confesso, sou transparente, tá? Eu sou enrolado. Mas se alguém falar assim, tá horário, eu tô chegando, aí eu fico esperando a pessoa, eu sou meio impaciente. Eu falo, puxa, a pessoa falou que está chegando, não chegou, a pessoa está vindo, não está vindo, e aí ficar esperando, irmãos, aí esperar ônibus, né? Quem já não ficou um bom tempo esperando o ônibus, tá? Horas, né? Esperando o ônibus, passa uma hora, pois vai pegar um ônibus domingo, por exemplo, né?
que não tem muito ônibus, não tem muita linha, né? Muito horário. Aí você olha assim pro horizonte, na esperança de que vai dobrar aquela esquina, vai virar o ônibus, e não vira, irmão. Aí você senta, se encosta, você mexe na unha, aí você ajeita a blusa, você vê a bolsa, você olha as formigas no chão, e não chega o ônibus. Não dá uma impaciência? Se fosse possível, a gente ia correndo até lá o motorista, onde o ônibus está, e acelerava até o ponto onde nós estamos ali. Mas não dá para fazer isso. O que dá para fazer ali na hora? É só esperar. E nós enfrentaremos muitos sábados na nossa vida, onde que às sextas-feiras vai ser muito agitado, muita coisa vai acontecer, mas depois de uma agitação como essa, vem o sábado, onde nada acontece. Não houve um fenômeno na natureza no sábado. Na sexta-feira ficou escuro, houve trevas, o sol se retirou, a natureza negou a sua beleza, porque o Salvador, o Senhor Jesus, está morrendo. Houve o barulho, né, o véu, houve muita coisa na sexta-feira. E aí no sábado, o que acontece? Nada. Não se ouve a voz de Jesus, não se ouve uma canção, não se ouve um hino, não se ouve nada. Não, alguma coisa vai acontecer. Nada aconteceu. Deixa aqui o Lucas, vamos para Josué capítulo 6. Vou resumir bem essa parte aqui, porque é bastante texto para ler. E aí eu quero ser mais direto e objetivo na mensagem. Josué capítulo 6. Deus dá uma promessa, e você tem promessas também de Deus. E quando Deus faz uma promessa, entenda que já o sim dele para cumprir essa promessa. Existem várias respostas que Deus pode dar. Existe o sim de Deus, existe o não de Deus, e também há um espere de Deus. Quando Deus diz, filho, espere, aguarde. E esse esperar para muitas pessoas é muito difícil de lidar. Se você tem um sim, ouvir um sim de Deus, quem não fica feliz com uma oração respondida? Deus, eu posso fazer? Deus diz, vai, faz, e dá certo, e funciona. Deus, é isso, é aquilo. Deus diz, é isso, é aquilo, pode ir, eu sou contigo, uhul, vitória. Agora, o não de Deus. Deus, eu posso fazer? Não. Ah, mas Deus, eu quero fazer. Ah, Deus, deixa eu fazer. Ah, Deus, é o melhor para mim, mas Ele sabe o que é melhor. Irmão, daí o não de Deus é perigoso para muitas pessoas, porque tem gente que está transformando o não de Deus em sim. Pastor, mas isso é possível? Pode. A Bíblia diz lá em Romanos que Deus entregou os pecadores às suas paixões, às suas tentações, às suas concupiscências. Há um profeta, o Balaão, na Bíblia, ele transformou o não de Deus em sim. Por quê, pastor? Como assim? Na insistência. Quer ver um exemplo mais prático? É o filho que diz, está na hora do almoço, comer arroz e feijão. Aí a criança pega assim, pai, eu não quero comer arroz e feijão, eu quero comer a sobremesa. E aí você fala o quê? Vamos lá, me ajuda aí. Você vai falar o quê? Pode, filhinho. Aí o papai te ama. Não, vamos nós dois comer a sobremesa aqui, né? Daqui para que comer arroz, feijão e carne? Daqui, não. Qual que é a sua resposta para o filho? Claro, você não vai ser bruto, ríspido, chucro, dá um tapa, acabou, vai comer, pronto, acabou. Não. Você vai falar o quê? Não, filho. Agora é hora de comer a comida. Comer arroz e depois vem a sobremesa. Depois pega o chocadinho, pega o docinho, depois. Não, eu quero agora, pai. Meu filho, agora não. Ó, você vê que tem um carinho. E sim, eu creio que você é assim, tá? Existe um amor pelo seu filho. De você falar, filho, não. Agora é hora de almoçar, agora é hora de comer. Não, mas eu quero. Aí a criança começa com a tal da birra, da manha. Aí começa a espernear, começa a gritar, começa a chorar alto. Eu quero. Uma coisa é em casa, né, irmão? Tá ambiente ficando do lado. Mas se é no mercado, se é no ambiente público um negócio desse, o pai e a mãe ficam como? Envergonhados. Eu quero, me dá. Aí o que o pai e a mãe geralmente faz? Não aguenta mais. Então, toma. Então, vai, faz. O não transformou-se no sim. Mas era vontade do pai? Da mãe? Não era. Mas Deus fala ou não? Existe um não de Deus. Eu não quero ficar nessas duas respostas hoje, que é assunto outro dia, mas eu quero falar do esperar de Deus. Existe a promessa? Existe.
Então, aguarde o cumprimento da promessa. Josué capítulo 6, a partir do versículo 1, vamos ler rapidinho aqui os versículos primeiros, os primeiros versículos, porque aqui tem um cumprimento da promessa, o falar da promessa, e depois a gente vê o cumprimento da promessa. Josué 6, versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada, por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Agora olha o 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita. E o que vai acontecer? E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aqui resumiu bem a história. Se você continuar o texto, a leitura, você vai perceber que realmente eles deram durante 6 dias uma volta inteira nas muralhas, e no 7º dia foram 7 voltas. Então andaram bastante. Aí aqui, para nós não compete questão da quilometragem aqui, tá? Eu vejo até alguns pastores falando, quantos quilômetros eles andaram e tal. Para nós não compete, porque o texto não fala disso, tá? Não há ali um versículo que diz quantos quilômetros, quantos metros quadrados tinha a cidade e tal. Há muitas especulações e tal. Aí para nós não compete hoje, tá? É assunto mais profundo, arqueologia e tal. Aí outro dia, ali curiosidade, a gente traz aqui essa informação. Mas, vamos lá. Deus diz: povo, vocês vão andar em volta da muralha. Cada dia vocês vão dar uma volta. Aí vamos lá, meus, pegando o gancho da mensagem aqui hoje para nós. No primeiro dia, eles deram a volta inteira. O que aconteceu com as muralhas? Nada. Não caiu uma lasquinha. Nada aconteceu. No segundo dia, a mesma coisa. Deram a volta inteira, as muralhas permaneciam intactas. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Deram a volta, terminaram. O que aconteceu? Nada. No 7º dia, primeira volta, segunda volta, quinta volta, sexta volta. O que acontece com a muralha? Nada. Mas aí vem o 7º, a 7ª volta. Quando terminaram a 7ª volta, e o José disse: gritai, eles gritaram, aí sim, algo aconteceu. As muralhas caíram. Mas entenda que durante todo o processo, ó a palavra, nada aconteceu. Durante todo o processo, nada aconteceu. Mas para finalizar ou concretizar o que Deus disse, no final acontece. Depois de um tempo, aconteceu. E aí separei para você um personagem conhecido, que é o Davi. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Vê que você conhece a história do Davi. Eu vou resumir bem resumida a história do Davi aqui para você. 1 Samuel 16. Pastor, eu estou orando, nada acontece. Essa palavra para você. Pastor, estou buscando a Deus e nada acontece. Essa palavra para você. Tem hora que nós temos que desacelerarmos. E tem hora que nós temos que acelerar. Eu preguei quarta-feira. O Pedro faz a menor oração da Bíblia: Senhor, salva-me. Ele não tinha tempo para fazer uma extensa e longa oração. O que ele pôde falar, ele falou, porque ele está afundando. Já pensou, Pedro? Não, Senhor Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho agora diante da sua presença, eu clamo a Ti, para que o Senhor, porventura, estenda a sua... Já foi, já está lá embaixo, já foi. Não dá tempo. Então tem coisa que, é para agora, para já. Tem coisa que tem que resolver. Não, amanhã eu peço perdão. Opa, é hoje. É hoje que você pede perdão. É hoje que você conserta com Deus. Não, amanhã. Não, tem coisa que é hoje. Tem coisa que é o agora. Né? Pastor, eu tenho um negócio no coração. Então tem algo sujo, alguma coisa ruim, uma mágoa, um sentimento, um ódio, uma raiva. É hoje.
Não, amanhã eu peço perdão. Amanhã você pode não acordar. Amanhã podemos não existir mais. É hoje, é agora. A Bíblia diz: santificai-vos hoje. Quando que tem que santificar, pastor? Hoje, agora. Agora me santifico. Agora eu busco a Deus, a limpeza, a transformação, a restauração. Não, pastor, ano que vem, daqui 3 anos eu me batizo. Não, é hoje. A decisão de entregar a vida para Jesus é hoje. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16, versículo 13. Resumo do resumo da história de Davi, tá? Mas tem partes importantíssimas da mensagem, a história dele, para a nossa mensagem de hoje. 1 Samuel 16, 13. Que diz aí? Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Eu li direto o texto para resumir bem a história. Quando Deus disse para Samuel pegar o vaso de azeite, ele disse: você vai ungir o futuro rei de Israel. O Saul está sendo deposto aqui. O próprio Deus está dizendo: Saul não vai ser mais o rei. Ele reina ainda, ele continua sendo rei, mas a unção para reinar vai passar para quem agora? Para Davi. Davi é chamado, né? O Samuel faz todo o discurso, né? Jessé, pai de Davi, traga teus filhos aqui, participar da mesa. O próprio pai esquece o filho. O próprio pai esqueceu o menor. Está lá com as ovelhas. Aí o Samuel diz: ungi agora aqui, né? Deus diz: não é esse. E passaram todos os filhos, pensando em Davi. Aí o Samuel disse: não tem ainda um filho aí, não foi ninguém. Está errado isso, porque Deus falou que é um dos seus filhos, tá? Não falou por que estava ali para ungir, qual que é o motivo. Mas diz: eu preciso de todos os filhos aqui presentes. Aí o pai lembrou: tem um menorzinho, está lá atrás das ovelhas, manda chamar. Aí você vai dar uma bronca: manda chamar, que nós não comeremos enquanto ele não se sentar à mesa aqui. Aí mandaram chamar Davi. Quando Davi entrou, Deus disse: ele pode ungir, esse é o futuro rei de Israel. E aí Davi recebe a unção para reinar. É lindo, irmãos, é bonito demais. Diante de todos os irmãos, ali Samuel unge, diante dos filhos de Jessé, Samuel unge o Davi, diante dos olhos de todos os seus irmãos. Que linda a história. Mas se você continuar a leitura, Davi não sai dali chutando o balde. Você não vê Davi chutando o balde no sentido de: agora eu que mando, agora eu sou rei. Espera aí, Saul, está aqui, tirou a coroa da cabeça dele, colocou aqui, cadê o trono, cadê as ovinhas aqui, o pessoal banando aqui, porque agora eu sou rei. Não acontece nada disso. Muito tempo vai se passarmos até Davi se assentar sobre todo o Israel. Pula agora no 1 Samuel para o 2 Samuel, no capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2. Davi teve que enfrentar acusações de Saul, que Saul ficou com inveja do Davi. Saul por várias vezes tentou matar Davi, de várias maneiras, mas muita coisa o Saul tentou penalizar e prejudicar o Davi. Ficou com uma inveja, ficou com raiva do Davi e tentou tirar ele de cena, mas não conseguiu, porque Davi tinha a unção de Deus. Deus era com Davi. Agora, quando Saul morre, vamos lá, Samuel unge Davi rei. Ele é ungido para ser rei no lugar do Saul. Então, automaticamente, após a morte do rei Saul, quem que deveria assumir? Vamos lá? Davi. Ele é o sucessor, ele é ungido de Deus para reinar no lugar do Saul. Então, quando Davi soube da morte do Saul, olha o que acontece. 2 Samuel 2, versículo 1. E sucedeu, depois disso, depois da morte do Saul, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Aí vamos lá, deixa eu te informar aqui da geografia da época. Jerusalém, irmãos, é a capital. Jerusalém, Judá. Vamos lá, sem fazer alusão política, mas você vai entender o comentário. Quando o presidente da república eleito, presidente ou a presidente, enfim,
para onde que o presidente tem que se mudar? No Brasil aqui, nosso. O presidente mora onde? Na Brasília, capital do Brasil. Então, é eleito presidente, ele tem que morar em Brasília. É um fato, é a regra, é assim que funciona. Da capital, ele vai governar toda a nação, sem fazer alusão a nenhum político, nenhum partido político. É só você entender o comentário. Quando Davi soube que não há mais o rei Saul no posto, e ele sabendo que ele era o sucessor, que ele é ungido para ser rei, ele vai falar com Deus, né? Pense a cena, entra na história comigo. Davi está orando, Deus, então, não tem mais o rei Saul, né? Saul não existe mais, não há mais o reinado de Saul. E o Senhor me ungiu para ser rei, né? Eu sou o sucessor, eu sou o que vai assumir, né? Segundo o que o Senhor falou, eu tenho essa unção. Então, Deus, quer te perguntar, não esqueci, uma questão minha, pouquinha, tranquila aqui. Eu devo subir para alguma cidade, Judá, sem falar de Jerusalém, né? Eu devo ir para a capital, eu devo ir lá para a sede, eu tenho que ir para lá, Senhor, alguma cidade, Senhor. Aí Deus diz, sim, você vai subir para uma cidade. Senhor, qual cidade que eu vou? Eu vou para lá para já assumir o trono, para já assumir a coroa, para reinar. Então, Davi, você vai para Hebrom. Hebrom é assim, irmão, vira ali, deserta a esquina. Hebrom é a cidadezinha. Hebrom é pequena, Hebrom é deserto. Hebrom não tem muita coisa lá não. E o Davi diz, mas não é para Jerusalém, não? Não é para a capital, não é para a sede, não? Eu vou para aquela cidadezinha. Tá bom, Deus, eu vou. E ele foi para lá. E reinou em Hebrom 7 anos e meio. 7 anos e meio, o Davi governou a cidade, reinou sobre a cidade. E aí vem o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, para terminarmos. Capítulo 5, versículo 1. Está lá Davi, irmãos, em Hebrom, 7 anos e meio. Está lá Davi, aparentemente esquecido. E aí vem o capítulo 5, versículo 1. Então, todas as tribos de Israel vieram aonde? A Davi, aonde? A Hebrom. E falaram dizendo, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entrava com Israel. Então, você foi peça importante há muito tempo aqui em Israel. E também o Senhor te disse, o que Deus falou para Davi? Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Agora olha o 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre o quê? Sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Aí cumpriu-se. Tudo que Deus tinha falado para ele, agora se cumpre. Mas o que Davi teve que fazer, igreja? Desde a unção, lá em 1 Samuel 16:13, desde aquele dia até o dia da sua coroação, ele teve que fazer o quê? Esperar. Teve que esperar. Teve que aguardar. Teve que ter paciência. E o próprio Davi escreve o Salmo 40, versículo 1. Vamos terminar lá? Último texto para a gente ler. Salmo 40, versículo 1. Esse salmo me ajudou muito, irmãos. Muito mesmo. Ao longo do ministério, da obra. O salmista Davi escreve. Salmo 40, versículo 1. E diz aí: esperei com paciência. Em quem? Aonde? O Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Em quem? No Senhor. E que esperar no Senhor? Na palavra.
Deus disse a Josué: Josué, as muralhas vão cair, mas antes das muralhas caírem, vocês vão dar voltas. Voltas e voltas e voltas e voltas. Irmãos, a cada volta nada acontecia. Alguém podia pensar: não, pastor, foi estratégia, porque daí eles estavam marchando em volta e aí está causando um terremoto. Nada aconteceu. Nenhum farelinho aconteceu de cair da muralha até o chão lá. Mas quando o povo cumpriu toda a palavra de Deus, aí Deus fez com que as muralhas caíssem. Detalhe: não pegarem armas, não pegarem ferramentas. Pega uns animais bem fortes e se jogue assim nas muralhas para fazer um abalo. Nada disso. O povo só gritou. E aí Deus cumpriu a palavra, promessa que as muralhas iriam cair. Quando Davi é ungido, depois da unção dele, nada acontece. Davi voltou para o pasto, voltou para procurar as ovelhas. Ele voltou a pastar as ovelhas do pai. Ele tinha unção para ser rei, mas desde a unção até ele ser rei, nada aconteceu. Com Davi, ele só teve que fazer o quê? Esperar, aguardar. Então, respeite os processos da sua vida, respeite as fases, porque sim, o ontem, sexta-feira, vamos dar exemplo aqui para nós, o ontem, sexta-feira, pode ter sido muito agitado, e o seu hoje está calmo demais, tranquilo demais, parado demais. Mas espere até as primeiras horas do domingo, porque nas primeiras horas do domingo, primeiro raiar do sol da manhã de domingo, eis que Jesus remove a pedra e Jesus ressuscita dos mortos. A palavra se cumpriu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Passou um sábado inteiro de nada acontecer, mas esse nada acontecer para nós tem que fazer o quê? Esperar com paciência. Estou aguardando o cumprimento da palavra de Deus. Estou aguardando o cumprimento da promessa que Ele me fez. Aí você tem que saber qual a promessa de Deus para a sua vida. O que Deus falou com você, o que Deus tem falado com você, o que Deus tem dito a você. Porque se você não sabe a promessa, você não sabe o que esperar. Há uma frase, o filósofo diz, que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Para onde você vai? Não sei. Então vai por aqui. Você não está perdido. Você não sabe para onde você vai. A pessoa está perdida, ela diz: eu sei que eu tenho que voltar para casa, eu sei que eu tenho endereço, mas eu estou perdido na rota, não sei qual caminho eu vou, eu quero ir para minha casa. Aí você para e pergunta para alguém na rua: sabe onde está o mercado tal? Tal rua tal? Você está perdido, mas você sabe para onde você quer ir, quer chegar. Tem muita gente que não sabe para onde está indo, que não tem um rumo, não tem um norte, não tem uma palavra, não tem uma promessa, não tem um recado de Deus, e tem que saber. Davi sabia da unção dele, mas ele não foi ousado, no sentido de trapaça. Não, já que o Saul perdeu o trono, não é mais rei, então eu vou lá. Pessoal, eu vou ser rei de vocês. Ia quebrar a cara, ia acabar com todo o plano de Deus, irmãos. Deus diz: Davi, você vai passar por Hebrom ainda. E para nós, irmãos, nós ainda passaremos por muitos Hebrons ainda. Muitos lugares tranquilos, desérticos, lugar que parece que nada acontece, nada muda, parece que o clima é diferente, a áurea do ambiente é outra. Aí você olha lá: puxa, mas a capital é lá, hein? Eu devia estar lá, era para eu estar lá, era para estar acontecendo alguma coisa na minha vida. Não no sábado. No seu sábado nada vai acontecer, mas depois do sábado vem o quê? Vem o domingo. É um dia após o outro, uma fase após a outra fase. Que respeitemos os processos de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Guarda a sua Bíblia, que mais Deus fale contigo.